Pode começar, Thais. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje a gente vai concluir a nossa matéria de sistema financeiro imobiliário e hoje nós vamos passar por alguns outros tópicos que também são importantes para a gente entender, né, a estrutura geral do sistema financeiro imobiliário. Hoje nós vamos ver alguns indicadores, a gente vai também ver sobre os riscos com a contabilidade, como a contabilidade influencia nesses fundos de investimentos imobiliários. A gente também vai ver quais são os fundos que têm maior lucratividade, né? A gente também vai ver quais foram os mercados mais arriscados e como é que vocês vão saber identificar esses riscos, a rentabilidade desses investimentos, para que futuramente vocês possam aplicar e como esses investimentos impactam, né, o fundo de investimento imobiliário impacta no produto final, que é o imóvel, por exemplo, se você vai ser um corretor de imóveis residenciais ou comerciais. Como é que isso vai impactar lá, vamos falar no produto final, né, que é o imóvel em si. A gente vai começar aqui com os indicadores. Quais são os indicadores que são usados para ver a rentabilidade dos fundos de investimentos imobiliários, um FI? São usados três indicadores de rentabilidade para acompanhar o desempenho das cotas de FFI. Aí agora a gente vai ver cada um deles e conversar um pouquinho sobre cada um deles. Eu trouxe uma explicação sobre esses três índices de rentabilidade. A primeira delas é o índice de variação de preço. O que esse índice de variação de preço faz? Mede a valorização ou desvalorização das cotas do fundo de mercado. A variação de preço de um FI está relacionado à oscilação do valor de suas cotas no mercado secundário, que é a bolsa de valores. Lembra que a gente falou na aula passada sobre o mercado primário é o que, gente? Vamos ver se vocês estão lembrados da aula passada. Uma revisãozinha aqui no mercado primário é quando as cotas são lançadas pelos fundos responsáveis por eles, pelos administradores dos fundos, que são os bancos normalmente, né? Ou as empreiteiras, os empreendimentos imobiliários. Aí, quando eles têm um projeto, eles precisam desse fundo de investimento, é lançada a cota. A primeira cota que é feita é chamada de quê? Cota primária. Muito bem. A cota primária, ela está no mercado primário. Ela só pode ser comprada uma vez. Eu entrei lá no fundo de investimentos, está lá um fundo de investimentos de imóveis, fundo de investimento de tijolos. Eu quero investir, porque vai ser construído um shopping, né? Aí, tijolos, lembra? Tijolos é parede, então vai ser construído um shopping. Assim, nossa, vai ser muito rentável, então eu quero investir, eu quero comprar uma cota. Como é que você investe? Isso mesmo, você compra uma cota, né? Aí eu comprei uma cota lá. Aí depois, eu não quero mais essa cota, eu quero vender essa cota. Vou vender no mercado primário? Não. A partir do primeiro compra, todas as outras transações, elas são feitas no mercado secundário, que é na Bolsa de Valores. Esse indicador pode ser analisado de várias formas. Uma dessas formas é a variação percentual da cota, que mede a diferença entre o preço atual e o preço passado. Aí pode ser, como é que você faz essa conta? Ela pode ser diária, mensal ou anual. Como é que a fórmula é aplicada?
a variação, você saber se aquela cota é rentável ou não. Se o comprador primário está querendo vender porque ele viu que não vai valorizar a longo prazo, ou é só porque ele está querendo investir em outras coisas. Não está querendo te passar uma cota de investimento que você não vai ter lucro no futuro. Como é que eu sei? Como é que eu sei essa variação? Eu pego o preço atual, eu comprei a cota de 100 reais, que é o preço anterior, viu, gente? 100 reais aqui é o preço anterior. Comprei por 100 reais. Agora, eu estou querendo vender ela por 110 reais. Aí, como é que eu vou fazer? Vou pegar o preço atual menos o preço anterior e vou e multiplicar por 100. Ó, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se a cota de FFI valia, né, preço anterior, 100 reais, e agora vale 110 reais, preço atual, a variação foi de 10%. Aí, vamos supor, né, tá 300 reais, o preço anterior, agora vale 310 reais. Você vai pegar, vai sempre fazer essa continha básica para ver se teve uma variação positiva ou negativa. Se ele comprou por 100, mas agora está valendo 80, teve um, dois, né? Então, essa é uma das formas para você verificar toda vez que uma cota está sendo vendida na Bolsa de Valores, para você ter uma ideia assim, básica, se ela está compensando ou não, você pega essa variação. Quanto é que ela valia na cota primária e quanto é que ela está valendo? Você faz essa equação e você descobre se compensa ou melhor, vale o risco, né? Porque a gente vai ver que essa fórmula aqui, ela não necessariamente tem que ser analisada puramente pelo valor atual, tá? Porque às vezes esse mês está baixa, mas nos outros meses ela teve uma valorização de mais de 10%, a valorização foi 15%. Aí você pega, eu comprei uma cota, né, de tijolo, de um shopping, eu comprei a cota por 100 reais e fiquei com essa cota durante um ano e meio. Em 4 meses, ela se valorizou. Então, essa cota estava valendo assim, 200 reais. Aí depois teve uma queda no valor dessa cota. Aí, por fim, ela estagnou nos 100 reais. Ela está valendo o mesmo preço que eu comprei. Aí, se você pegar se você pegar essa fórmula aqui, aí você fala assim, não compensa eu comprar essa cota no mercado secundário, não tem lucro, mas é porque você pegou o preço. Mas se você pegar a média dos outros meses, você vai ver que essa cota, sim, ela é rentável. Ela está passando por um período que não está rentável, mas ela é um bom investimento, é um investimento que tem um risco, mas que não é um risco muito alto pelo histórico dela. A gente vai ver mais à frente como é que faz outras equações e outras realidades que têm que ser levadas em consideração para você fazer um bom negócio e para você saber avaliar se teve uma variação de preço positiva ou negativa no decorrer de um tempo maior do que um único mês. Você pode fazer pelo gráfico de cotação. O que é esse gráfico? É o acompanhamento da evolução dos preços da cota ao longo do tempo. Ajuda a identificar tendências de alta ou baixa. Eu acabei de falar com vocês, né?
para a gente não ver o quadro só no recorte. Você vê a história inteira, como que eu falo, você pegar a fofoca na metade, né? Se você vê um quadro só, você sabe só a realidade, mas se for pegar um texto, você entende o que está acontecendo, correto? Aqui, para mim, é uma das melhores variações e análises que podem ser feitas quando se trata de cotas no mercado secundário é essa. É você pegar um gráfico de cotação. Você vai acompanhar a evolução dos preços ao longo do tempo. Se tem uma tendência de aumentar ou abaixar, lembra da cota que a gente simulou que eu comprei? Se ela sempre se manteve em alta, ela teve uma leve queda, mas se se na maior de 12 meses, 8 meses, ela se manteve em alta, qual que é a tendência dela? É abaixar ou é aumentar? Depende de alguns fatores, mas, regra geral, ela vai subir de novo, principalmente se for um bom investimento. Ação com IFIX, que é o Índice de Fundo de Investimentos Imobiliários, com o benchmark de setor. O que é esse benchmark? Eu coloquei aqui. É um índice ou um parâmetro que serve como base para a avaliação do desempenho de investimento. Ou seja, um índice de mercado como o Ibovespa no Brasil. Esse benchmark, benchmark, ele é um padrão, na verdade. É tipo um briefing. É um nome assim, sei lá, qual é o seu briefing? É o que você faz, qual é o seu trabalho? É o benchmark. Benchmark é o quê? Qual que é o sistema de avaliação que está sendo usado para esse investimento? Isso é o benchmark. Ele vai comparar a variação dos fundos de investimentos imobiliários, os índices de fundo de investimento imobiliário específico daquilo que você precisa, né? Se é um fundo de tijolos, um fundo de papel. Mostra se o fundo teve desempenho acima ou abaixo da média de mercado. Esse conjunto de pesquisas, que é o benchmark, ele vai pegar várias estatísticas de empreendimentos similares, né? Lembra do empreendimento de construção do shopping? Ele vai pegar vários empreendimentos de construção de shopping, tem o mesmo período, na mesma região, né, socioeconômica, e vai fazer esse comparativo. Aí eu posso pegar e comparar esses índices e ver se tem uma alta, se a tendência é aumentar o valor dessas cotas ou é diminuir, porque ele vai fazer um trabalho de comparação. Ele vai pegar a média desses valores de outros empreendimentos similares e vai jogar lá no parâmetro, na tabela, para você conferir. Você pode fazer o quê? Você pode sondar, né? Para ver se esse seu investimento está tendo um desempenho acima ou abaixo da média de mercado. Que aí você não faz, né, uma avaliação isolada. Seu único parâmetro não é, por exemplo, os 12 meses, porque caiu a cota no último mês, mas aí o que eu faço? Eu peguei o gráfico, né, da cotação e estabilizou 2 meses, né? 8 teve alta, e depois foi caindo e chegou no ponto que está valendo que eu paguei. Aí como é que eu faço? Tem tendências de aumentar o valor? Olhando assim, de imediato, a gente pode falar que sim, ele vai voltar a subir. Mas como é que eu posso ter segurança que ele vai voltar a subir? Eu faço essa comparação com o IFIX, né? Lá no IFIX. Vou pegar a média desses valores
e vou ver se o desempenho está acima da média de todos os setores, né, que é a média do mercado. De eventos externos também influencia, né, na rentabilidade desses fundos de investimentos, que a variação ela pode ser influenciada por fatores como mudanças na taxa Selic, cenário econômico, vacância dos imóveis do fundo, e até mesmo novas emissões de cotas. Isso influencia no valor da cota, ou, por exemplo, na percepção, né? A gente viu na aula passada, na percepção de valor do empreendimento. Você pode perceber que o jeito que as pessoas percebem essas cotas ou esse empreendimento também influencia no valor que elas vão ser cobradas, elas vão ser valorizadas ou não. Né? Outra coisa, a taxa Selic, né, que é a taxa de impostos, ela vai acabar tendo impacto direto ou indireto o cenário econômico, a vacância dos imóveis do fundos, de tijolos, por exemplo, de aluguel, da renda fixa, né? Na renda fixa, que são aluguéis de salas comerciais, de shoppings ou salas de escritório, se elas não estão sendo alugadas, você tem uma vacância de imóveis, aí você tem a desvalorização da cota, porque você não está recebendo essa cota. Se não está alugado, não tem dividendo. O que, consequentemente, diminui a valorização da cota. A variação de preço, ela também tem relação com o dividend yield. Yield. Hoje a gente vai praticar isso. Dividend yield, DY. Muitos investidores analisam a variação de preço em conjunto com os rendimentos pagos. Se o preço da cota sobe muito, o dividend yield pode cair e vice-versa. O que é esse dividend yield? Esse dividend yield ele é uma análise parecida com o benchmark. Ele vai pegar todas as variações de preços e vai analisar a partir dos rendimentos pagos, né, que a gente viu que os investimentos eles têm que ser repassados para os cotistas, os dividendos desses fundos, eles têm que ser repassados para os cotistas a cada, no máximo, a cada trimestre, né, ou semestre, e aí você tem que repassar até 95% desses rendimentos. E para fazer essa comparação do dividend yield, eles vão analisar isso, a variação do preço em conjunto com os rendimentos pagos. Se o preço da cota sobe muito, o dividendo pode cair. A rentabilidade medida pelo dividend yield segue o conceito equivalente ao que é aplicado ao mercado de ações e, alternativamente, pode ser entendida como retorno sobre o preço. É definida como um coeficiente entre o somatório das distribuições de uma cota em um determinado intervalo de tempo e o preço de mercado dessa mesma cota. O dividend yield mais utilizado no mercado de fundos de investimentos imobiliários é o anual, mas o mensal também é bastante acompanhado. Ou seja, eles pegam, né, o oferimento de todos os dividendos pagos durante um ano para saber se essa cota ela teve uma valorização ou não. Eles vão pegar diferente do benchmark, pega o quê? Pega outros fundos
para fazer a comparação, esse daqui é do próprio fundo, vê o que ele teve de pagamento de dividendos, a distribuição dessas cotas num intervalo de tempo determinado, e vai fazer essa medição, né, para ver se o mercado de ações ele está sendo valorizado, dessas ações ele está sendo valorizado ou sofrendo uma desvalorização. A fórmula de dividendo yield, ele vai funcionar assim. Se você fizer ele mensalmente, o que não é muito praticado, tem até no material de vocês, que normalmente ele é feito anualmente, é assim. Mensal, você vai pegar o rendimento mensal por cota. Então, vamos pegar o rendimento mensal fixo, né? O fixo de um fundo de investimentos de tijolos. E aí está todo ligado, né? Então, lembra aquela minha cota que ela me rendeu durante algum tempo, né? Peguei aquela cota, todo o investimento mensal que eu tive nela, por exemplo, eu tive todo mês R$ 20 de dividendo em uma única cota. Aí vou pegar esse rendimento e o preço dessa cota. O rendimento foi R$ 20. Eu paguei em cada cota R$ 1. Ou seja, eu vou pegar dividir por 20, pegar o 20, dividir por 1 e multiplicar por 100, para eu saber qual que foi meu dividendo mensal, né? Então, vamos fazer aqui, ó, a continha. R$ 20 por mês, no mês, né? E eu paguei R$ 1. 20 dividido por igual a 20. Aí, 20 vezes 100. Para eu saber qual que é o meu rendimento mensal. Eu vou chegar no valor do meu rendimento, do meu dividendo mensal. E o anual? É a soma do rendimento dos 2 últimos meses. Eu vou pegar todos os rendimentos. Nos 3 primeiros meses, rendeu 20. Então, vai ser 60. Aí, no quarto mês, rendeu R$ 5. Mais R$ 5. E assim sucessivamente durante o ano todo. Aí você vai pegar o preço atual dessa cota, e aqui eu paguei R$ 1, né, gente, na cota. E agora essa cota, para eu vender ela no mercado secundário, ela está valendo R$ 1,50. Então, eu tive hoje, se eu quiser vender, tive uma valorização de 50 centavos nessa cota. Aí vou pôr aqui, 50 vezes 100. Trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente ver. Se aqui pagou 80 centavos por cota, e a cota está sendo negociada a R$ 100, o dividendo yield mensal será de 80 centavos, né? Porque é o meu dividendo mensal, lembra? É o que eu tive de lucro. 80 centavos. Vai dividir por 100. E o valor a valorização que eu tive dessa cota, qual que é? É de 0,8% ao mês. Se você considerar pagamento anual de R$ 9,60, 80 centavos fixos no último mês, todo mês me envia 80 centavos, eu vou pegar os 900,
9,60, dividir pelo valor atual da cota, que é o quê, né, gente? Ela está sendo negociada por R$ 100. Valorizou bem. Então, está sendo negociada por R$ 100. Aí agora ela vale 9, ela teve uma valorização de quanto? 9,6 ao ano. Ao mês ela teve uma valorização de 0,8 e ao ano de 9,6. Alguns fatores que influenciam no dividendo yield. Quais são esses fatores que afetam, né, para a gente fazer essa análise dos fundos de investimento? Preço da cota. Se o preço da cota sobe, o DY tende a cair se o rendimento pago permanece. Viu aqui, vamos voltar aqui nesse exemplo. Aqui nesse exemplo aqui, o que vocês acham que é a tendência dessa cota? Porque aqui, ó, os últimos 2 meses rendeu exatamente a mesma coisa, 80 centavos. E a gente acabou de ler que o quê? Se o preço da cota sobe, o dividendo yield tende a cair se os rendimentos pagos permanecem o mesmo. Então, quer dizer que o preço da cota, dessa cota em específico, vai cair, porque os rendimentos são iguais nos últimos 12 meses. Aí é interessante para o investidor, que ele entende que estagnou. Ele não vai ter lucro. O investidor quer o quê? Ter o maior lucro possível. Se a cota cai, o dividendo yield pode aumentar, tornando o fundo aparentemente mais atrativo. Olha, parece que é contra-intuitivo. Então, se a cota ela tem uma desvalorização mensal, ela pode tornar o fundo aparentemente mais atrativo, porque passa a sensação de que ele pode subir. Não tem problema se tem uma variação assim, subiu, desceu um mês, subiu mais investimento, nesse mês a cota pagou mais, os dividendos foram maiores, no mês seguinte os dividendos foram menores. Aí 2 meses subiu, teve uma leve queda depois desses 2 meses. O que mostra? Que ela tem uma tendência a subir, mesmo que tenha uma queda. Mas se ela se mostra estática, o que o investidor entende? Não compensa eu investir nisso, porque eu não vou ter lucro. Porque quem investe está correndo risco, sabe que pode, em algum momento, ter essa cota desvalorizada. Mas se essa cota permanece estável, ela não tem perspectiva nem de aumentar e nem de cair. Não vale o risco, o investimento. Os rendimentos distribuídos. Os fundos de investimentos imobiliários, né, eles devem distribuir pelo menos 95% do seu lucro semestral aos cotistas. A cada 6 meses, ele tem que ser distribuído pelo menos 95% desses dividendos, e quando esses dividendos forem distribuídos, faz-se aquela sominha lá, né? Os fundos com receitas estáveis, como lajes corporativos alugados para grandes empresas, né? Costumam ter BIs mais previsíveis, porque o que a chance daquele imóvel, daquelas lajes corporativas ficarem vazias é muito baixa. Porque empresas de grande porte, elas têm capital suficiente para se manterem, elas precisam do espaço físico para operarem, diferente de um pequeno empresário que abre uma loja num shopping, ele não tem garantia nenhuma que aquele negócio vai dar certo, então é mais arriscado, né? Mas uma grande empresa conceituada há muitos anos, uma empresa corporativa,
assim, é muito mais seguro você contar com aqueles rendimentos, que aquela empresa dificilmente vai fechar as portas, ou não vai mais precisar do espaço para fazer as atividades. Então, esses dividendos são mais previsíveis pela constância, né? O fundo de desenvolvimento que passam por vacância podem reduzir seus rendimentos, que é o que, gente, a casa do shopping que está alugando lojas, né? Vai alugar as lojas, mas por algum motivo não consegue locação, ou senão quem locou não deu conta de honrar com os compromissos e agora tem 20 lojas vazias lá esperando serem preenchidas. Os dividendos no final do mês vai cair ou vai aumentar? Exatamente, os dividendos vão cair drasticamente, né? Porque se não tem pagamento de locação, logo os dividendos vão cair, não tem dinheiro. Isso reduz o valor dos dividendos. Os tipos de fundos de investimentos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários, eles podem, de tijolos, costumam ter os dividendos yields mais constantes. Os imóveis físicos, né? Que é as lajes corporativas, os shoppings, galpões, Airbnb, locações que são Airbnb são as locações por temporadas, né? São os hotéis, os hostels. Então, assim, eles têm uma rotatividade maior, mas estão sempre sendo locados, né? O que os fundos de investimentos imobiliários mais constantes. Os fundos de papéis, que são o quê? Títulos de créditos imobiliários, como crédito de recebíveis imobiliários, o CRI, que a gente viu nas aulas passadas, podem ter os dividendos e yields mais altos, mas com menor risco. Mas com maior risco, né? A gente viu que os fundos de investimentos de papéis são os que pagam mais. Entretanto, são os que têm mais riscos. E é isso daqui. Na hora que você vai fazer essa comparação, né? Fazer essa tabela de variação, o risco é muito mais alto, entretanto, o retorno também é maior. A taxa Selic e o cenário econômico também vai influenciar nessa percepção de valor dos fundos de investimentos imobiliários, né? Porque se as taxas sobem, as taxas de impostos sobem, o produto não vai subir. Igual, lembra daqui dos FFs tijolos, se o cenário econômico, se as taxas de juros sobem, o que acontece com o aluguel, gente? Ele sobe ou desce? Ele vai subir. Então, se ele sobe, pode ser que quem estava alocando um imóvel seja mais capaz de arcar com esses custos atuais, né? Aí eu coloquei aqui, se a taxa Selic sobe, os fundos de investimentos imobiliários perdem a atratividade, pois há mais opções de renda fixa, mais segura, pagando mais. Em cenários de juros baixos, os fundos de investimentos imobiliários, eles ganham destaque e suas cotas tendem a valorizar, porque se as taxas de juros estão baixas,
você pode correr um risco maior. Você é impulsionado a investir, porque você sabe que lá no produto final, para o consumidor, o valor do produto não vai subir tanto. Porque se o valor do produto final sobe muito, o que o consumidor tende a fazer? Retrair a compra. Ele desanima, ele fica desencorajado. Por exemplo, um lojista, ele quer abrir a loja dele, mas o empreendedor, ele quer abrir a loja dele. Mas se as taxas estão altas, está tudo muito alto, o mercado econômico está instável, o que ele pensa? Ele vai pensar duas vezes antes de fechar com esse shopping e alugar esse imóvel. Mas se a economia está legal, os impostos e juros estão baixos, eles se sentem mais encorajados para começar esse novo empreendimento. Isso influencia na avaliação de dividendos. Newton muito alto pode ser um alerta, os dividendos e yields muito altos. Se o fundo está pagando muito acima da média do mercado, pode sim ser sinal de risco. Problemas financeiros ou rendimentos insustentáveis. Olha que interessante, não quer dizer que a cota que eu comprei lá inicialmente, que subiu, assim, 8 meses fora da curva, e aí depois estagnou, diminuiu tanto que estagnou no valor original da cota, o que indica? Ela vai, um risco, ela vai subir? Não. Segundo, os dividendos yields, o que acontece? Yield, o que acontece? Se ele sobe rápido e depois cai, é muito fora da curva, o que indica? Problemas financeiros ou rendimento estável. Para o investidor, isso não é interessante, isso é desestimulante, ou seja, pode ser que eu tenha dificuldade de vender a minha cota. Compare com os outros fundos imobiliários do mesmo segmento. Se um fundo de investimento imobiliário de logística paga 7% ao ano e um shopping paga 10%, pode ser que o segundo esteja mais arriscado. Por quê? Porque ele está pagando acima da média, ele acabou de ver. Ele está pagando 10%, enquanto um lojista está pagando 7%. Ele está fora da curva, aí você volta lá, né? O alerta. Olhe a consistência dos pagamentos. Prefira fundos que aumentem seus rendimentos ao longo do prazo. Ou seja, essa subida, esse rendimento não pode ser abrupto, não pode subir muito rápido, assim, de um mês para o outro, dobrar o valor desse dividendo, mas também não pode estagnar. O correto é o quê? Ele tem uma progressão gradual dessa valorização. Aí, hoje, esse mês pagou 80 centavos, aí no próximo mês pagou 85 centavos, daqui 3 meses está pagando 90 centavos. Por quê? Uma constância de pagamento com aumento gradual, que é o quê? Aumenta seus rendimentos ao longo do tempo, não é de uma vez. Aqui a gente tem as estatísticas sobre os investimentos de fundo imobiliário, né? Os fundos de investimentos imobiliários, o FIS, tem experimentado um crescimento significativo no Brasil nos últimos anos, tanto em número de investidores quanto em patrimônio líquido.
Esse aumento reflete a crescente popularidade dos fundos de investimentos imobiliários como uma opção de investimento acessível e atrativo para diversos perfis de investidores. A gente até falou isso. Agora, eu não recordo se foi na aula 1 ou se foi na aula 2, que, salvo engano, foi na aula 1 que a gente falou isso, sobre os bancos, né, que a gente conhece, os bancos tradicionais, hoje oferecerem, lá você vai lá na aba investimentos, eles te oferecem carteiras para você comprar cotas de fundos de investimentos imobiliários, porque os bancos, né, eles são os responsáveis por administrar esses fundos. E aí eles vão oferecer para pessoas físicas. Agora, até porque é bem vantajoso, né? A gente já viu sobre a tributação, você só paga sobre os dividendos, e a gente ainda vai ver isso aqui mais à frente da aula, quando a gente for falar de tributação. E também foi muito disseminado que os fundos de investimentos imobiliários é um bom investimento, é seguro, você consegue fazer ele de forma segura, você não precisa investir muito dinheiro, e para você ter um né? Que são os fundos de investimentos fixos. Não os variáveis é o fundo de papel, são as dívidas, né? Os dividendos, a carta de crédito. Mas você pode investir em fundos de tijolos, por exemplo, em renda fixa. Ou seja, aumentou-se muito o número de pessoas que investem graças à informação que chegou através da rede social. Crescimento de investidores. Em dezembro de 2023, o número de investidores dos fundos de investimentos imobiliários atingiu 2,503 milhões, marcando recorde histórico. É muita coisa, né? 2.500 pessoas investiram em fundos imobiliários. Esse número representa um aumento de aproximadamente 504 mil novos investidores em relação ao ano anterior, diz em relação a 2022. Essa aqui é a pesquisa mais recente que eu achei, que é em 2023. Eu acredito que tenha subido ainda mais, né, o número de investidores. Esse crescimento é ainda mais expressivo quando comparado a períodos anteriores. Em dezembro de 2020, cerca de 1.100.000 pessoas eram cotistas de fundos de investimentos imobiliários. Portanto, em 3 anos, apenas 3 anos, o número de investimentos mais que dobrou. Como eu falei, isso aqui é resultado de uma disseminação de informação que as pessoas perceberam que investir em fundos imobiliários é rentável. E é um investimento muito mais seguro. Porque antes se fazia o quê? Qual que era a prática? Se eu tenho dinheiro sobrando, o que eu faço com esse dinheiro? Coloco na conta poupança. Mas eles perceberam que a conta poupança ela não te rende nada. Aí o que você faz em vez de você colocar na conta poupança? Você aplica esse dinheiro em fundo de investimentos imobiliários e recebe um pouco por isso. São os dividendos. Os fundos, aqui aparecem alguns dados, né, dos fundos com maior número de cotistas. Quais são esses fundos? Alguns fundos de investimentos imobiliários se destacam pelo elevado número de cotistas
indicando sua popularidade entre os investidores. A seguir, uma lista dos fundos com maior número de investidores. Aqui a gente tem o top 5. Quais são os fundos com maiores cotistas? Max Renda lidera com 843 mil cotistas, cotistas não, né? Cotistas é quem compra as cotas, né? Mas tem um total de 843 mil cotas disponíveis. CSHG Logísticas conta com 365 mil cotas. XP Malls tem 317 mil, o XP tem 311 mil e o CF11 tem 312 mil. Essas são o top 5 do ranking de fundos com maiores números de cotistas. O maior patrimônio líquido, além do número de cotistas, o patrimônio líquido é um indicador relevante para a gente saber a dimensão dos fundos de investimentos imobiliários. Os fundos com maior patrimônio líquido, ou seja, né, que é a capacidade de distribuir maiores dividendos, são Kiena Índices de Preços, que conta com um patrimônio líquido de 7,9 bilhões, Kiena Rendimentos Imobiliários, que conta com um patrimônio de 5,8 bilhões, Pátria Edifícios Corporativos, em logo em seguida com 5,7 bilhões de patrimônio líquido. E, gente, isso daqui é líquido, depois que já tirou todos os impostos, já foi cobrado na fonte da Receita Federal, ainda sobrou esses valores aqui. O que é na renda imobiliária, com 3,9 bilhões, e o CSHG Lojistas conta com um patrimônio líquido de 3,6 bilhões. Ou seja, você pode ver aqui, ó, que a gente, em comparativo, né? O CSHG tem entre top 5 maiores patrimônios líquidos. Olha aqui, onde é que ele está com o maior, o segundo, ele tem a segunda maior número de cotas. E é o quinto maior patrimônio líquido. A rentabilidade, né, desses fundos de investimentos imobiliários. Isso baseado em 2023, né, a fonte que eu peguei. Em termos de rentabilidade, alguns FII se destacaram em 2023. Os 3 fundos com maior valorização das suas cotas foram BB, Renda de Papéis Imobiliários, Hotel Max Invest, com a valorização anual, gente, de 110%. É muita coisa. Newport, Renda Urbana, com a valorização de 98%. Considerações sobre os riscos desses investimentos e fundo de investimentos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários oferecem vantagens como renda passiva e diversificação, mas também possuem riscos que os investidores devem considerar antes de aplicar o seu capital. A gente viu a aula passada, a gente também acabou de passar por aqui, né? E revisou que o fundo de tijolos tem rendas mais estáveis e, portanto, pode ser que elas paguem menos, mas os riscos delas são
proporcional, gente, é menor. Já o fundo de papel, por exemplo, o risco é maior, porque você está comprando um crédito de uma dívida. Você não tem a garantia de que o devedor vai quitar essa dívida. Aí você vai fazer o quê? Você assume o risco. Fala, não, eu quero comprar esse crédito aí. Eu vou comprar e com a esperança de que quem deve vai pagar, e na hora que ele pagar, aí o quê? Meu risco foi maior. Vocês concordam? Então, eu assumi o risco de que talvez o devedor não fosse pagar, mas mesmo assim eu banquei, eu investi. Mas se ele paga, o rendimento é muito maior. Mas o risco é muito maior também. É isso que estou falando. Nessas diversificações de investimentos, você pode ter investimentos de riscos maiores, aí você não investe tanto dinheiro, principalmente se você não tiver capital para isso, e a maior parte do seu dinheiro você vai fazer o quê? Investir em rendas estáveis, né? Tem um risco menor, são as rendas passivas. Tá. O sistema de mercados vai trazer que o preço das cotas dos fundos de investimentos imobiliários podem oscilar devido a fatores externos, como mudanças na economia, taxas de juros e crises financeiras. Se a Selic sobe, os fundos de investimentos imobiliários podem perder a atratividade, pois investimentos em renda fixa passam a oferecer retornos maiores com menor risco. Se a economia desacelera, a demanda por imóveis pode cair, afetando os aluguéis e a distribuição desses rendimentos. Um exemplo aqui, durante a pandemia, em 2020, fundos de investimentos imobiliários de shoppings e lajes corporativas sofreram quedas bruscas no valor das cotas devido ao fechamento do comércio e do home office. O home office chegou, não precisa mais de estabelecimento. As lojas virtuais, você não precisa mais de um estabelecimento físico. Se você cresce em proporções muito grandes, você vai precisar de um galpão, né, para você estocar sua mercadoria. Mas se você ainda não chegou nesse patamar, você não precisa de um espaço. Você não precisa alocar um espaço. Você consegue trabalhar em home office. E aí, o que acontece com os fundos de shoppings e de lajes corporativas? Cai. O risco da vacância. Se o imóvel de fundo de investimento imobiliário fica sem inquilino por muito tempo, a receita do fundo diminui, né? Que renda mensal, pagamento de aluguel, ela vai fazer o que, gente? Ser virar dividendo, para ser partilhado entre todos os cotistas. Vai impactar os dividendos pagos aos cotistas. Não está alugado? Não tem renda. Está alugado? Tem renda. Fundo com imóveis em regiões menos atrativas ou com baixa demanda podem sofrer mais com a vacância. Aí é um negócio que a gente estudou sobre a localização desse shopping. Esse shopping, ele está em uma área mais nobre, mais elitizada, onde pessoas com renda salarial muito superior à média moram? Se sim, a tendência é que seja mais interessante o investimento nesse shopping, porque o poder aquisitivo de uma pessoa que ganha muito acima da média, ele não vai cair tão drasticamente. Ou seja, ela vai continuar consumindo. Quem tem loja
vai continuar com as suas lojas físicas. E se é uma região periférica, ou então uma região onde a renda per capita das pessoas que moram naquela região é baixa, é um bairro de classe média alta, classe média baixa, tudo isso vai ser levado em consideração. É classe média baixa, o mercado não está muito legal. É perigoso um bairro onde você consegue esse shopping ou essas lajes corporativas estão. Então, assim, pode ser que a sua cota ela tenha uma desvalorização. Exemplo, se um fundo de investimentos de lajes corporativas pode ter problemas se grandes empresas deixarem de alugar escritórios, especialmente em momentos de recessão ou popularização do home office. As corporativas, a gente acabou de ler atrás, que são investimentos o quê? Mais seguros. Entretanto, se essa empresa quer mudar a política de trabalho dela e não aluga, deixa de alugar essas lajes corporativas, o que acontece, gente? Vai desvalorizar o risco que se corre. Ainda mais hoje com a popularização do home office. Isso é uma realidade que daqui a algum tempo vai ser muito mais palpável, né, para investidores de fundos de lajes corporativas. Risco de inadimplência. Mesmo que esteja alugado, há risco de que os inquilinos atrasem ou deixem de pagar o aluguel. Se não pagam o aluguel ou atrasam o aluguel, o que acontece com esses rendimentos, gente? Eles são afetados, né? Isso pode reduzir a distribuição de rendimentos para os cotistas e gerar custos extras com ações judiciais ou renegociações. Por exemplo, se um grande varejista que aluga um galpão logístico do fundo entra em dificuldades financeiras, pode deixar de pagar o aluguel, impactando os dividendos. A laje corporativa, a empresa entra em crise e não paga o aluguel. O shopping, que tinha várias salas locadas, o que acontece? Começa a ter salas disponíveis, lojas disponíveis para locação. E se tem lojas disponíveis para locação, é menos dinheiro. Dividendo vai ser menor. Outra consideração que também é feita. Se os fundos de investimentos imobiliários, eles podem ter uma liquidez baixa no mercado secundário. O mercado secundário é o que mesmo, gente? Onde é que ele é negociado? Muito bem. O mercado secundário ele é negociado na Ibovespa, né? Na Bolsa de Valores. Ou seja, ele pode ser muito difícil você vender essas cotas rapidamente sem perder dinheiro. A intenção é o quê? Eu compro por 100 e quero vender minha cota por 110, 200, 250. Não por menos do que eu comprei, né, gente? Fundos menos conhecidos ou com baixa movimentação na bolsa tende a ter maior risco de liquidez. Se não, se a cota ela é desvalorizada, se não tem gente comprando, ok, eu até falei, a percepção de valor, se a percepção de valor dessa cota cai, o valor comercial dela também diminui. E aí você pode ter uma baixa movimentação, o que vai dificultar essa venda.
ou você vai vender por um valor abaixo daquilo que você esperava, mas você vai ter que tomar prejuízo. Você não vai conseguir receber aquilo que você investiu. Se o investidor quer vender as suas compras rapidamente, mas há poucos compradores no mercado, pode ser necessário reduzir o preço para conseguir-las vender. Você não consegue vender, demanda, oferta e demanda. Eu acho que minha cota vale R$ 200, mas eu não vou achar ninguém que paga R$ 200. O preço atual dela é R$ 200, ok, mas os rendimentos dos últimos 12 meses vai mostrar para qualquer investidor que a tendência é cair. Existe um risco muito grande que não haja uma melhora, uma valorização desse cota. Então, pode ser difícil de vender ela, se você tiver com pressa de vender. Mas se você quer estar com pressa de vender, a lei quebra a oferta da demanda. Se a demanda quer te pagar só R$ 150, ou você recusa e continua com a sua cota, mas se você estiver precisando de dinheiro, o que você vai fazer, gente? Se livrar dessa cota, você vai aceitar menos, né? É o risco da liquidez. Risco de gestão. O desempenho dos fundos de investimentos imobiliários depende da qualidade da gestão, ou seja, das decisões do gestor sobre a empresa, venda e administração dos ativos. Uma gestão ruim pode resultar em compras mal planejadas, baixa eficiência na negociação de aluguéis e até problemas jurídicos. Em fundo que compra, aí eu trouxe aqui um exemplo. Em fundo que compra imóveis mal localizados ou paga caro por ativos, pode ter dificuldades de gerar bons retornos. É o shopping de alto padrão construído no bairro de classe média baixa. Lá só vai vender marcas internacionais, Gucci, falam lá, Gucci, Dolce Gabbana, vai vender produtos originais caríssimos, sabe? Então, assim, para quem tem uma baixa renda, mas pessoas que ganham 2 salários mínimos, no máximo, uma bolsa lá no último é menos que 3 salários mínimos. Então, você concorda comigo que foi um mau gestor? Quem teve a ideia de abrir um shopping de alto padrão num bairro de classe média baixa, onde as pessoas não têm dinheiro, você não tem consumidor ali, aí quem tem um alto poder aquisitivo vai se sentir inseguro de ir para um bairro onde as pessoas vivem em estado de vulnerabilidade financeira e social, muitas vezes. Não, ela não vai querer. Isso foi um erro de quê, gente? De gestão sobre a compra, venda e administração desses ativos. Ele deveria ter planejado melhor para abrir um shopping de alto padrão em um bairro de alto padrão, onde as pessoas que moram lá são todas de classe alta, financeiramente falando. Ganham muito mais que a média salarial da população brasileira. Riscos regulatórios. O que são esses riscos regulatórios? Mudanças na legislação podem afetar a tributação dos fundos de investimentos imobiliários e de seus rendimentos. Atualmente, os dividendos dos fundos de investimentos imobiliários são isentos de impostos de renda para pessoas físicas, mas essa regra pode mudar, né, dependendo
da lei de tributos. Se o governo decidir tributar os dividendos, os fundos de investimentos imobiliários, a atratividade do investidor pode diminuir das cotas. Riscos de concentração. Quais são esses riscos de concentração? Fundos de investimentos imobiliários muito concentrados, com poucos imóveis ou inquilinos, são mais expostos a impactos negativos caso algo aconteça com um desses ativos. A diversificação ajuda a reduzir esse risco que você tem nesse fundo. Vários imóveis, ainda que um não esteja alocado, você tem 100 ainda alocado. Né? A diversificação ajuda a reduzir esse risco. Mas se você tem só 5 imóveis e 2 está desocupado, você já toma prejuízo ali, né? Então, é isso que fala sobre a diversificação, que ajuda a reduzir esse prejuízo. Aí, aqui um exemplo, um fundo que depende apenas de um grande fundo pode sofrer caso essa empresa decida não renovar o contrato. Aqui, no caso, seria a laje corporativa. Vamos supor que um fundo de investimentos imobiliários, a laje corporativa, para o Grupo Zema. Eles alugam, fazem a locação desse espaço. Mas aí, ele não quer mais ter a loja naquela cidade. E ele vai fazer o quê, gente? Cancelar o contrato. Ele não vai querer renovar o contrato. E se você depende de um grande inquilino, o que acontece com seus rendimentos? Eles vão despencar. Da tributação dos dividendos. Como é que ocorre? A isenção para a pessoa física, né? Que a gente viu na primeira ou na segunda aula, os rendimentos pagos pelos fundos de investimentos imobiliários são isentos do imposto de renda para investidores de pessoa física, desde que o fundo atenda os seguintes critérios: seja negociado na Bolsa de Valores, tenha pelo menos 50 cotistas, o investidor não pode ter mais de 10 cotas em fundo. Para pessoas jurídicas, empresas que investem em fundos de investimentos imobiliários não têm essa isenção e pagam o imposto de renda de acordo com o seu regime tributário e é direto na fonte, viu, gente? Antes de sair com os dividendos, já é descontado a tributação da Receita Federal. Os fundos de investimentos imobiliários oferecem benefícios interessantes, especialmente para pessoas físicas, com isenção do imposto de renda sobre dividendos e tributação de 20% sobre os ganhos do capital. Na hora que esses dividendos forem pagos, é que você vai pagar a tributação de 20%. A tributação sobre o ganho capital, a venda de cotas. Ao vender cotas de um fundo de investimentos imobiliários com lucro, o investidor deve pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho da capital. O imposto deve ser pago via DARF até o último dia do mês seguinte à venda. Exemplo. Se você comprou uma cota de fundos de investimentos imobiliários por R$100 e vendeu por 120, teve um lucro de R$20 essa cota. Aí você vai pagar 20% sobre esse lucro, que no caso de R$20, 20% de 20 é R$4. O prejuízo ele pode ser compensado se houver lucro em uma operação e prejuízo em outra, o investidor pode compensar reduzindo o imposto a pagar. Dos aspectos contábeis, né, dos fundos de investimentos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários eles seguem normas contábeis específicas que
para transparência e conformidade regulatória. Os principais aspectos incluem demonstrações contábeis. Os fundos de investimentos imobiliários devem divulgar periodicamente informações contábeis, incluindo demonstrações de resultados, mostra as receitas de lugares, despesas, lucros e distribuição de rendimentos, balanço patrimonial, lista de ativos, imóveis, caixas, passivos e patrimônio líquido, que a gente viu, relatório gerencial, detalha a estratégia dos fundos, a ocupação dos imóveis e a previsão desses dividendos. A distribuição de resultados, ainda um aspecto contábil. Como é que funciona? Os fundos de investimentos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% do seu lucro semestral para os cotistas. No entanto, a maioria dos fundos faz pagamentos mensais, oferecendo previsibilidade ao investidor. Exemplo, se um fundo de investimento imobiliário tem um lucro de 1 milhão no semestre, ele deve distribuir pelo menos 950 mil, 95%, a cada semestre, aos cotistas. Aí, né, o que, gente? É proporcional ao investimento da sua conta, né? Aqui dos rankings que é falado no material de vocês, essa é uma opção popular entre os investidores, né, que buscam renda passiva e diversificação no mercado imobiliário. Diversos rankings são elaborados para auxiliar na análise e comparação desses fundos, considerando critérios como retorno total, dividendo, yield, valor patrimonial e a liquidez. Aí você usa todas as fórmulas de variação de preço que a gente viu, é jogado para esse ranking. Quem quer diversificar a carteira de investimento vai, tá? Aqueles que são no corpo, né, do investimento ainda eles têm perspectiva de valorização de cotas. Pessoal, hoje a aula foi essa. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. É sempre bom estar aqui e até mais. Júlia, acabei, viu?